Bom dia, querido e querida. Hoje vamos fazer de novo o nosso devocional juntos. Abram suas Bíblias em Filipenses 1, de 12 a 18. Vamos ler. Vamos falar sobre o sofrimento de Paulo que contribuíram para a expansão do Evangelho. Vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra, com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é de que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Eu acho esse texto muito bonito. E agora vamos estudar um pouco para entender o que Deus quer falar comigo e com você. No verso 12, como Paulo enfrentou aquilo de ruim que ele estava vivendo? O que ele estava vivendo? Ele estava preso, como no verso 13 está escrito. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por conta de Cristo. Ele foi preso por conta da fé dele. E como que ele enfrentou isso? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele não permitiu que a prisão dele, que a prova dele, que paralisasse ele. Não permitiu que a prova paralisasse o processo dele. E às vezes acontece isso com a gente, mas vamos continuar aqui. No verso 14, o que ele viu que serviu de motivação aos irmãos? Aqui, vamos ler o 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Deus usou a prisão de Paulo para motivar pessoas para continuar pregando o Evangelho. Deus motivou pessoas por conta da prisão de Paulo. E aí é que a gente pensa, né? Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não sabe o porquê que isso está acontecendo na nossa vida. Mas a gente tem que entender o propósito de Deus nisso. Porque às vezes a gente só consegue ver o lado ruim, mas temos que começar a ver o lado bom nisso. E esse foi o lado bom. Mais pessoas conheceram Cristo. E como ele disse no verso 18, mas o que importa, o importante é que de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ele ficou feliz porque mesmo ele estando preso, as pessoas conheceram o Deus dele. No verso 15 e 16, aqueles que pregam o evangelho por amor sabem que Paulo está preso por quê? Vamos ver. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Ele está lá por amor a Cristo. No verso 17 e 18, mesmo sabendo que muitos pregam o evangelho tentando fazer o mal, o que Paulo enxerga? Vamos ler o verso 17 e 18. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa, o importante é de que de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Esse texto é muito bonito porque Paulo não permitiu que a prova dele, que a prisão dele parasse a fé dele, não permitiu que a prisão dele parasse o propósito que Deus tinha. Às vezes a gente não se permite chegar aonde Deus quer nos levar. Chega a prova na nossa vida, mas a gente não sabe qual é o propósito de Deus nessa nossa prova. A gente não consegue saber o que Deus quer. Quando chega alguma prova na nossa vida, Deus tem alguma coisa pra gente. Alguma coisa a gente vai tirar de bom. Seja a gente vai ensinar, aprender, ou ensinar e aprender. A gente nunca sabe. Aqui na situação de Paulo, ele foi preso, mas mais pessoas conheceram Cristo. Mais pessoas começaram a pregar sobre Cristo. É tão bonito de se ver, porque qualquer pessoa no lugar de Paulo, a maioria pelo menos, estaria questionando Deus. Deus, por que eu tô preso? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas Paulo não, ele ficou feliz porque mais pessoas começaram a seguir a Deus. Então, antes da gente murmurar, antes da gente questionar Deus, a gente tem que entender que tudo tem um propósito, que nada acontece sem ter a mão de Deus, vamos dizer assim. Nada acontece sem ter a mão de Deus, sem ter o saber de Deus.
Então temos que confiar em Deus e falar: eu te entrego a ti a minha vida e a teu reino eu vou servir, a você eu vou servir. Às vezes quando a gente fala que a gente vai servir a Deus, as pessoas pensam assim que a gente que a gente vai pregar, orar e ler a Bíblia, mas nem sempre é só isso. E se Deus falar que você vai ser preso como Paulo? E se Deus falar que você vai ser jogado na cova dos leões como Daniel? E se Deus falar que você vai ser pregado numa cruz como Jesus? O que você faria? A gente tem que entender que tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável, tanto para mim quanto para você, quanto para todos os filhos dele. Então temos que começar a pedir para Deus, para Ele nos dar entendimento dos momentos ruins. Aqui tá um momento ruim, mas Ele vai me dar sabedoria para eu entender o que está acontecendo e ver a bênção atrás do momento ruim. As pedras no nosso caminho vão vir sim, assim como veio na vida de Paulo, que o sofrimento de Paulo, mas ele conseguiu passar. Assim como eu e você vamos conseguir passar, ou passamos, ou vamos passar, né? Então, você tem. Aí vem duas perguntinhas pra gente entender e questionar a gente diariamente. Você tem conseguido ver bênçãos através das situações ruins que você enfrenta? Não é fácil, eu admito. Às vezes a gente dá vontade de sentar e começar a questionar Deus, perguntar por que isso está acontecendo. Mas a gente tem que ser forte e falar: se isso está acontecendo é porque Deus permitiu. E Deus nunca vai dar um fardo maior do que eu consiga carregar. E assim como Paulo, você tem visto o amor de Deus em todas as coisas? Às vezes não é fácil a gente pensar assim: meu Deus, isso está acontecendo, isso é tão ruim, por que está acontecendo? Mas tem o amor de Deus atrás. Sempre tem Deus se você está com Deus. Então, querido e querida, tentem, a partir de agora, não ver apenas o lado ruim. Tentam ver as bênçãos que Deus quer trazer para minha vida e para sua vida. Tentam ver as bênçãos que Deus quer trazer para as pessoas que estão ao seu redor através da situação ruim. Fácil não é, porque às vezes vem a situação ruim e dá vontade da gente só se esconder do mundo no nosso buraquinho. Mas não é assim que a gente tem que fazer. A gente vai se levantar e vai falar: se Deus permitiu, é porque eu consigo. Se eu consigo, é porque eu sou capaz, porque Deus me capacita. Então, fique com essa palavra e tenha um bom dia.